Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é Crise do Segundo Reinado, período esse que vai marcar o Império de Dom Pedro II, ali que vai dar início a partir de 1840 e ficará até 1889, com o fim dado, através da proclamação da República. Hoje nós iremos pegar aquele contexto ali a partir de 1870, que vai levar ao fim ali em diante, a partir da crise do Segundo Reinado. Beleza, pessoal? Entraremos em alguns pontos específicos para vocês entenderem de forma bem breve e resumida o que foi a crise desse sistema imperial aqui no Brasil. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar um pouco o que foi a crise do Segundo Reinado. Em primeiro momento, a gente deve se entender, a gente deve fazer uma leitura de que a crise do Segundo Reinado, ela vai passar por um tripé. São três pontos principais que vai levar o quê? A ruína desse sistema político, que é o quê? É a questão militar, é a questão religiosa e é a questão abolicionista. De um outro ponto de vista, além desse tripé, nós podemos destacar também, que o império ele estava cada vez mais desgastado do ponto de vista geopolítico. O Brasil era o último país império, que tinha um império, uma monarquia aqui dentro do contexto, da América do Sul. Além disso, tinha implementação ainda de um autoritarismo dentro do poder moderador vindo lá da Constituição de 1824. E a elite, de certa forma a elite agrária, estava cada vez mais insatisfeito com aquele contexto. Até porque as leis abolicionistas, como a Lei Feijó, a Lei Eusébio de Queiroz, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, por mais que essas leis, do ponto de vista do desgaste da escravidão, elas não tenham uma efetibilidade, elas vão gerar uma insatisfação com a questão do imperador com essa elite. E toda vez que a elite está insatisfeita, ela se articula para o quê? Para se manter no poder. E aí derruba o sistema que for. Isso é um ponto muito importante. Primeiro ponto, a gente deve destacar também, pessoal, que o que? A Guerra do Paraguai cabe um vídeo próprio. Eu irei falar de forma bem breve que foi a Guerra do Paraguai, mas aqui no intuito não é falar sobre a Guerra do Paraguai, que é um dos pontos principais também, para dar a proclamação da República, que também cabe um outro vídeo separado só para falar sobre a proclamação da República e os projetos políticos dentro do contexto, que venceu ali dentro da proclamação da República. Beleza? Primeiro ponto a gente deve destacar é a questão religiosa. O Brasil, desde 1824, ele vivia o que nós conhecíamos como o quê, Como a religião oficial. A Constituição de 1824 vai determinar que o Estado brasileiro ele é católico. Só vai ser extinto, essa ideia de um Estado lá, essa ideia, desculpa, de uma religião sem Estado, só ali a partir de 1889, com a primeira Constituição Republicana de 1891. Nesse momento, o Brasil ele tinha lá na sua legislação ele dizia que o quê, que a religião oficial era o catolicismo. Por mais que você podia, dentro do âmbito privado, dentro de casa, expressar a sua religião, mas não publicamente. E claro, o escravizado não podia, até porque escravizado não era considerado pessoa, era considerado o quê, Mão de obra. Então, dentro daquele contexto, o sistema político, ele era católico. Até porque Portugal já vem numa religião católica já há muito tempo, desde lá da sua formação enquanto Estado Nacional, a partir de 1385, com a expulsão, dos muçulmanos, dos mouros ali na Península Ibérica. Então, durante muito tempo, a estrutura colonial portuguesa, a estrutura imperial, ela se sustentou dentro do catolicismo. E aí, quando nós temos esse rompimento, isso vai gerar um problema muito grande para o quê? Para a imagem do império. E como acontece esse rompimento? A partir da Constituição nós temos dois pontos importantes, que era o beneplácito e o padroado. O que é o beneplácito? O beneplácito, pessoal, é logo uma expressão direta do poder moderador. Lembrando que o poder moderador é aquele poder exercido acima dos três poderes. Aquele poder o que? Autoritário. Beleza? O beneplácito, pessoal, era uma forma aonde se o Papa enviasse alguma regra para o Império Português, para o Império Brasileiro, desculpa, o Dom Pedro ele poderia ou não acatar. Isso daí veria escolha do imperador. E isso recarrega um autoritarismo e recarrega também a quebra entre as duas instituições.
Beleza? Isso é um ponto importante. E o padroado, que também consta ali dentro da Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição Imperial, aonde Dom Pedro I, ali né, no contexto que foi criado, ele nomeava as pessoas para cargos de bispo. Era uma coisa, de certa forma, direta. Ele criava também, financiava, mas ele também nomeava. E aí, quando gerará uma crise nisso daí, nós veremos o contexto de ruição do Império, beleza? A partir de 1864, o Papa, o Papa Pio IX, ele vai criar o que nós conhecemos como Bula Syllabus. O que isso dizia, né? Dizia que com o advento, né, tentando barrar as pessoas que iam contra a fé católica, ele vai proibir a maçonaria aqui dentro do Brasil, dentro das religiões católicas. Por quê? Porque do ponto de vista católico não era um ponto para eles positivo. Só que é um ponto muito importante. A maioria dos maçons que aqui viviam eram pessoas da elite, eram pessoas religiosas, também religiosas, né? Mas eram pessoas, deputados, eram pessoas que tinham um alto prestígio social. Se Dom Pedro tirasse eles dentro do catolicismo, isso ia gerar um problema já direto com a elite. E através do beneplácito, Dom Pedro vai fazer o quê? Não vai acatar essa medida do Papa Pio IX. E o que vai acontecer? Vidal, lá em Olinda, um bispo, e Dom Macedo, em Belém, não vão acatar essa decisão do imperador. Neste contexto, o imperador, observando, né, que os seus bispos, que eram subordinados, iam contra a sua autoridade, Dom Pedro II vai o quê? Vai ir lá e vai perseguir. Isso vai gerar maus olhares dentro do contexto republicano, dentro do contexto imperial. Neste sentido, a Igreja Católica, observando, vira as costas para Dom Pedro II. Esse império já que estava já em bastante decadência, já afundado em dívidas também, né, devido à Guerra do Paraguai, isso vai gerar um problema. E aí, desse tripé, a gente perde o primeiro, que é o quê? Que é a questão religiosa. Lembrando, como eu trouxe lá para vocês, o Brasil colonial, o Brasil imperial se constituiu de forma religiosa durante muito tempo. Isso é um ponto muito importante, a religiosidade, a fé, até porque um ponto de apelo, né, um ponto de utilização de apelo, você imagina, né, o império caindo, chamando a igreja indo lá, recebendo, as pessoas apoiando, isso seria muito importante, mas nesse contexto não dá. Um outro ponto, pessoal, que nós podemos encontrar é as questões abolicionistas. Os movimentos abolicionistas, a gente divide eles em dois. O movimento abolicionista institucional, aqueles feitos por intelectuais, deputados, feito, né, até também pelo Luiz Gama, né, que era um ex-escravizado, que comprou sua alforria e depois libertou vários escravos, mas na esfera jurídica. Do ponto de vista não institucional e do ponto de vista do próprio agente social do processo abolicionista, como próprios escravizados, né, já vinha desde quando começa a escravidão, a gente percebe que ele já vem se rebelando contra esse sistema opressor, mas estava cada vez mais os movimentos ganhando cada vez mais força. A Inglaterra já não via com bons olhos o processo da escravidão, até porque a Inglaterra estava sustentada através da Revolução Industrial e precisava aumentar o mercado consumidor, tranquilo? E aí, pessoal, a abolição cada vez mais ferrenha, cada vez mais leis abolicionistas, o império estava cada vez mais reduzindo o seu número de escravizados. A gente fala da Lei Áurea, né, como se fosse uma grande lei. A gente já sabe hoje em dia, né, os historiadores da sociedade já debateu que do ponto de vista social não teve quase nada, né? Foi só uma coisa, só muito mais escrita do que prática, né? Até porque não inseriu o negro na sociedade brasileira. Mas, pessoal, ali só cerca de 15% da população negra era escravizada. Então, a maioria da população negra já estava o quê? Já liberta. Não significa que a escravidão acabou. Não, a escravidão ainda continua. Mas o império está ruindo. A elite agrária está cada vez mais insatisfeito com as medidas de Dom Pedro II. Beleza? Show de bola? Isso é um ponto muito importante. E aí, lá no Ceará, em Amazônia, já tinha também, né, proclamado já, né, o
o fim da escravidão. Isso também gerou problemas para o imperador Dom Pedro II. E aí, pessoal, nós temos os republicanos dos 13 de maio. O que seriam esses, né, que os historiadores até zoam um pouco nesses republicanos? São aqueles senhores de escravo que, observando que a abolição da escravidão ia acabar, eles vão defender uma abolição com indenização. Quando eles percebem que eles não vão ser indenizados, o que eles fazem? Eles entram nesse sistema republicano, né, nesse pensamento republicano, e derruba também esse império. Isso é um ponto importante, mas também cabe para um outro vídeo. Tranquilo, pessoal? Até porque também, né, na economia, o café, nós dividimos em duas fases, né? O primeiro ali no Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, e depois o Oeste Paulista, lá no contexto já que vai de 1860 até 1930. Nesse contexto é um café mais moderno, era um café sem a utilização da mão de obra escrava. Até porque, pessoal, nós estamos falando de várias leis abolicionistas e o processo de imigração, que estava sendo cada vez mais influenciado pelo eugenismo e o processo de branqueamento. Então essa elite começa a ter uns outros olhares para o contexto imperial, beleza? Outro ponto, pessoal, é a questão militar. E a questão militar cabe um vídeo gigantesco, porque explica muito sobre a proclamação da República. A Guerra do Paraguai, ali a partir de 1864 até 1870, guerra essa, né, em disputa através ali da bacia do Rio da Prata, que tem dois rios muito importantes, como o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Esses dois rios, né, eles, é o Paraguai, tem mais outro, não é o Uruguai não, outro nome, esqueci agora, mas esses dois rios que são muito importantes, esses dois rios, pessoal, eles vão fazer o quê, né, fazer com que o Paraguai tenha uma saída para o mar, e além disso, pessoal, era uma forma de lá da capital aqui do Rio de Janeiro, lembrando que nesse contexto o Rio de Janeiro era a capital, de sair para onde? Para ir para Mato Grosso. Então, dentro desse contexto, esse rio, eles eram muito importantes geopoliticamente, economicamente. E aí, né, a Argentina tentando o processo de independência, né, tentando consolidar, grupos brigando ali para aquele contexto, o Brasil ele vai intervir ali na briga entre o Paraguai, lá no Paraguai, né, entre os blancos e os colorados. Os blancos, pessoal, que eram, né, de certa forma mais nacionalistas, os colorados, outras ideias, o Dom Pedro vai intervir e a partir de 1864, após, né, a chegada de Solano Lopes, nós temos aí então a implementação da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um contexto gigantesco, um contexto onde tivemos várias guerras, como a Guerra do Riachuelo, a Guerra de Waterloo, entre outros momentos, né, a chegada do Barão de Caxias, a saída do Barão de Caxias, nós temos o Conde d'Er, né, que é o genro de Dom Pedro II, e naquele contexto, a partir de 1870, com o Paraguai, né, sendo massacrado por Dom Pedro II, gera uma crise muito grande, até porque toda crise vai gerar uma crise econômica, toda guerra vai gerar uma crise econômica, beleza? E aí isso vai quebrar a outras pernas do Império, até porque os militares que voltaram da guerra, eles vão voltar de certa forma com o ideário republicano. Benjamin Constant, ele vai ser um cara que vai estudar lá na Europa, ele chega aqui no Rio de Janeiro, na academia ali da Praia Vermelha, e vem com esses ideários republicanos. Certa parte, né, dos militares, né, eles vão acabar se convencendo desse republicanismo, outros militares não, mas de certa forma o Império está cada vez mais desgastado. Esse Império não tem mais aquela força que ele tinha lá em 1822, em 1820, em 40 e por aí vai. O Império está cada vez mais em decadência. Os militares vêm com uma ideia, né, positivista, né, com a concepção de quem? De progresso. É eles que vão libertar a sociedade. Isso é um ponto muito importante. A partir de 1870, eles vão escrever um manifesto, né, com os dizeres republicano. Isso também é muito importante, pessoal. Por quê? Porque isso vai gerar, esse movimento republicano começa a ganhar cada vez mais força. Mas quando a república ela é implementada, nós observamos o quê, né? Que é uma república extremamente excludente, porque não significa que a república, que significa que ela vai ser democrática. Longe disso, até porque nós entramos na República da Espada e depois logo em seguida na República Oligárquica. Mas isso cabe também um ponto para um outro vídeo. Do ponto de vista, desses três pontos de vista, né, da ruição do Império, vocês podem observar, né, que o Império agora está em decadência.
Dom Pedro já estava muito doente, essa figura, né, política muito importante já estava em decadência, a imagem do império já estava bastante ruído. A sua filha, né, a princesa Isabel, que estava aqui como regente, não tinham a mesma força. Então, pessoal, os militares, né, ali o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com uma junta militar, vai proclamar a república, observando que o império está cada vez mais em decadência e em busca, né, de manter os seus próprios privilégios, porque a república nada mais é do que, né, as pessoas que têm um privilégio ali na monarquia continuam o privilégio ali no processo republicano. E aí a gente nunca deve determinar, né, como revolução, e sim, né, muito mais atrelado como um golpe, porque não teve participação popular, não teve uma quebra de estrutura social, só uma quebra de estrutura política. Mas é isso, pessoal. Esse foi o contexto do que nós conhecemos como a crise do segundo reinado. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É um contexto mesmo bastante complicado, mas entendendo esses 3 pontos: militar, econômico, militar, político, militar, abolicionista e religioso, vocês conseguem entender esse império e decadência. Beleza? Curte com os amigos, manda pros cria, manda pras cria. É nóis.